Conexão Saúde, Apoio Cultural, Suculife, Laranja da Fazenda, H Saúde, seu plano, seu hospital, Clínica da Audição, comprometimento na reabilitação auditiva. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde de hoje, todas as quartas-feiras aqui com vocês, para a gente falar realmente do nosso bem-estar, da nossa saúde, e hoje a gente conversa sobre longevidade. O Brasil está envelhecendo e a gente quer passar os anos envelhecendo com saúde. E o tema de hoje é sobre as quedas. E é por isso que a gente conversa com a geriatra, a doutora Laís Crossi Silva, que é geriatra da Clínica Invita Saúde. Seja muitíssimo bem-vinda, doutora Laís, aqui com a gente. Obrigada, Pri. Pri, é isso mesmo. As quedas, ela tem uma incidência muito grande na população idosa e por isso merece toda a nossa atenção. Estima-se que de 30% a 60% dos idosos cairão pelo menos uma vez ao ano. E isso pode levar a várias consequências que vão afetar o futuro desse próprio idoso. Com certeza. Eu tenho aqui uns dados que eu achei extremamente relevantes, que, por exemplo, a terceira causa de mortalidade entre pessoas acima de 65 anos são as quedas. O que você acabou de falar também, 2 vezes por ano ou 1 vez por ano, os idosos tendem a cair. Então, realmente é algo que a gente precisa se atentar, né? Cuidar na realidade para que isso não aconteça. Por quê? Vamos falar um pouquinho das causas. Por que um idoso cai? O que acontece fisiologicamente com o nosso corpo no decorrer dos anos, doutora Laís? No decorrer dos anos, o idoso, ele vai tendo as alterações fisiológicas, vai tendo aquela corcundinha para frente, que é a cifose, ele vai tendo um outro centro de estabilidade, ele vai perdendo as noções espaciais dele, que antes eram mais nítidas, isso vai se alterando, tudo isso envolvido no nosso próprio sistema nervoso central, tá? E esses mecanismos, eles também estão envolvidos na gênese da queda. Isso leva à instabilidade postural e ao maior risco deles virem a cair ao longo dos anos. Perfeito. Doutora Laís, conta pra gente por que a gente tem uma informação aqui que fala que as mulheres têm um índice maior de quedas em relação aos homens. Qual que é a diferença no envelhecer da mulher e do homem? Infelizmente, as mulheres elas sofrem muito após a menopausa com o déficit dos hormônios produzidos por elas mesmas, o estrogênio principalmente, e isso está envolvido também na gênese, no porquê da osteoporose da nossa constituição óssea. Então, quando uma mulher pós-menopausa ela cai, ela tem maior risco de sofrer fraturas e assim a ficar comprometida e sofrer todas as consequências desses problemas. Todas as idades, né, podem cair, pode acontecer algum acidente doméstico, mas por que a consequência no idoso é tão séria? E quais são essas consequências? O idoso, ele é muito... A gente tende a ter idosos frágeis. Aquele idoso que não se alimenta adequadamente, que não tem uma grande carga de atividade física, pelo menos a mínima recomendada, 150 minutos semanais, que não faz o consumo adequado de proteínas. Então, às vezes a gente tem aqueles idosos que eles até são gordinhos, mas a gente sabe que a musculatura dele é frágil e tudo isso vai estar envolvido na sustentação óssea, no mecanismo de queda e assim por diante, tá? E a gente está conversando aqui sobre os idosos, mas a gente tem hoje uma dica especial de um menino lindo que é o Francisco Beraldo, lá da Domiduca, que é essa loja maravilhosa de acessórios de roupas infantis e também sapatos infantis. Francisco, qual que é a sua dica de hoje? Você sabia que o judô é o melhor esporte para as crianças, Ligatô?
Que lindo, Francisco, parabéns. Realmente o judô é o melhor esporte para as crianças? Por que será? Eu acho que o professor Fábio vai ter que vir aqui no Conexão Saúde para contar pra gente por que o judô é sim o melhor esporte para as crianças. Muito obrigada, Francisco. Um super beijo para você, para sua mãe, para o seu pai, para sua priminha, viu? E até a semana que vem, pessoal, com mais dicas aqui das crianças da Domiduca, que eu adoro tê-las aqui no Conexão Saúde. E a gente volta o nosso bate-papo aqui com a geriatra, a doutora Laís, que é geriatra lá da clínica Invita Saúde. E a gente vem conversando sobre as quedas nos idosos, que é a terceira maior causa de mortalidade nesta idade. O que leva o idoso a cair? Quais são os cuidados que a gente não toma? Porque a gente envelhece, na realidade, e a gente não percebe que a gente está envelhecendo. A gente quer fazer de tudo, a gente quer mostrar que a gente pode, que a gente faz, que a gente acontece. Às vezes a gente não quer perder a vivacidade ou acredita que se a gente parar de fazer alguma coisa da maneira que a gente fazia quando a gente era jovem, a gente não vale mais nada, vamos dizer assim. E não é bem isso, não é? A gente tem que aceitar as condições de cada idade. Conta pra gente por que um idoso cai mais, ou como ele tem que se cuidar para não acontecer, doutora. Tem algumas medidas simples que a gente pode adotar em qualquer residência, como evitar mobílias volumosas, assim, na passagem onde o idoso acaba circulando com mais frequência, evitar o uso de tapetes, ou quando fazê-lo, tentar colocar proteção antiderrapante embaixo deles para que eles não fiquem imóveis e o idoso acabe tropeçando e caindo. Fazer o uso daquelas barras, principalmente no banheiro, onde muitos dos idosos acabam caindo por estar molhado, por tá tomando banho, tem o shampoo, tem o sabonete, escorrega e cai. Então, para ele ter o apoio, elevar o sanitário usando... Levar o vaso sanitário? Isso, existe coisas específicas para serem colocados e levá-los, tá? O assento, né, que eles elevam, e existe isso facilmente para ser adquirido nas casas de itens hospitalares, isso também. Então, dá para fazer essa reforma. Isso. Fazer uso de sapatos, a gente sempre fala, aqueles sapatinhos bem fechados, que sustentem o pé todo, tanto a frente como a traseira do pé, para que ele não fique saindo e a pessoa possa tropeçar. Então, são algumas medidas que são fáceis da gente estar adotando e que reduzem muito o risco desses idosos chegarem a cair. É o que eu falo, o nosso corpo muda, obviamente a nossa casa tem que mudar. E tem que ficar um pouquinho mais adaptada. E que bom que nós estamos envelhecendo, que a gente consegue fazer dentro da nossa idade o que deve ser feito na realidade. Então, assim, fazer as adaptações do tapetinho, do apoiador, do vaso sanitário, do sapato, a gente precisa se cuidar, né? É o mínimo que a gente pode fazer, ou por nós mesmos, ou pelos nossos pais, pelos nossos avós, ou pelas pessoas que convivem com a gente, não é isso, doutora? E outro dado importante é que isso é muito mais barato do que depois a gente ter que lidar com as consequências da queda. Tanto para o Sistema Único de Saúde, que é o mais utilizado no nosso país, como mesmo dentro das nossas residências, isso é o mais barato. O dano físico e material que a gente vai ter com um idoso que cai, que sofre alguma consequência em função dessa queda, é muito maior. Então, por que não tentar minimizar esses riscos? Com certeza, eu tenho até um dado aqui do SUS, que somente aqui no estado de São Paulo foram registrados 500 mil quedas no ano passado, de 2018. Né? De acordo com o Hospital Sírio-Libanês, 30% das pessoas com mais de 65 anos cai uma vez por ano, e acima de 80, muito mais de uma vez. Então a gente precisa realmente cuidar. E também quando o idoso cai, ele perde toda
Quais são as perdas emocionais, psicológicas? Ele perde a confiança, ele muitas vezes tem o medo de sofrer uma nova queda, porque a gente sabe que desde que ele sofreu uma queda, ele tem muito mais riscos de sofrer outras. Tudo isso vai abalando, vai envergonhando ele, vai deixando ele amedrontado e cada vez mais restringindo a mobilidade desse idoso, que ele vai se sentir desencorajado pelo próprio trauma. Com certeza. Agora a gente vai tomar um cafezinho, não sei se vocês repararam, a gente está aqui no Mondrian Ambiente, que é esse lugar delicioso de gravar. Você pode conhecer aonde está o estúdio do Conexão Saúde, que é no Mondrian Ambiente. Tem café, tem almoço, tem um ambiente delicioso, uma natureza divina, não tem como não falar, né? E a gente vai tomar o nosso cafezinho aqui, enquanto a gente assiste quem? O Dr. Martelli, lá na Clínica Martelli, que ele sempre traz pra gente as melhores dicas da nova odontologia. Fala, Dr. Martelli. Nova Odontologia. Apoio Cultural. Clínica Martelli. Oi, Pri, tudo bem? Bom falar com você de novo, você e as pessoas que não estão nos vendo. Hoje nós vamos falar sobre alinhadores estéticos. Quer soltar o vídeo? Tá? Como vocês podem ver aqui, tá? Esses são alinhadores feitos de placas de plástico, uma placa de acetato. Tá? Isso é feito através de escaneamento, pode ser também. E servem para quê? Para movimentar dentes. É um substituto, de certa maneira, do aparelho fixo, né? Aqueles aparelhos que incomodam muitas pessoas. Então você tem muitas vezes a oportunidade de trabalhar com o quê? Com isso que está na minha mão, que é um alinhador. Tá? Você consegue fazer uma ortodontia dos mais diferentes níveis, ortodontias muitas vezes complexas, e consegue que o paciente use isso com mais conforto, porque você pode tirar isso daí, você põe e tira essa placa, por exemplo, para você poder comer, para você poder sair de casa. Você usa por em torno de 16 horas por dia. Então, uma grande alternativa para quem quer fazer ortodontia, principalmente em adultos, né? Sem o ônus de ter que usar o aparelho fixo. Para quem já usou, para quem está usando, sabe o quanto isso incomoda, quanto isso machuca, quanto é difícil higienizar isso. Isso é verdadeiro. Necessário? Sim, mas incomoda. Então, o alinhador veio justamente para minimizar esse desconforto e para servir a todos nós, tá bom? Era isso. Beijo para você, Pri. Tchau. Nova Odontologia. Apoio Cultural. Clínica Martelli. Muitíssimo obrigada, Dr. Martelli, aqui pela sua participação no Conexão Saúde. Realmente, esses alinhadores é um sonho, né? Quem não quer deixar de usar aparelho? Então, assim, se existem muitas novidades, a novidade está muito na parte estética e no bem-estar sempre do paciente, não é isso, doutora? E a gente está tomando aqui o nosso cafezinho. Doutora, eu queria saber um pouquinho mais sobre a reabilitação pós-queda, porque já que é o que mais acontece, a gente já falou que a gente tem que tomar cuidado, todos os cuidados, fazer a prevenção, que prevenção realmente é saúde, mas já que mesmo, né, divulgando a importância de tomar cuidado, que é algo perigoso, quando acontece a queda, o que o idoso tem que fazer, quais são os cuidados, como é que é? Além de todos esses cuidados que a gente tem que ter com o próprio ambiente, a gente tem que estar pensando no que pode, além de tudo isso, estar gerando. Que pode ser outro mecanismo. Rever os medicamentos que faz uso, afinal de contas, um idoso, quanto maior a sua idade, provavelmente vai ter maiores comorbidades, né? Então a gente precisa estar revendo todos esses medicamentos, vendo aqueles que são inapropriados para o uso do idoso, tentar minimizá-los, quando não for possível excluí-los, tentar fazer associações menos deletérias, tá? Precisamos também ter em mente que a atividade física, fazer a reabilitação com fisioterapia, práticas de alongamento, isso é muito importante para o idoso, essas técnicas Tai Chi Chuan, várias outras que estão aí, que auxiliam muito a eles terem a maior percepção do próprio corpo, dessa visão do equilíbrio, e está estimulando esses mecanismos para que vá sendo minimizado esses riscos. Doutora Laís, você que é geriatra, recebe, né, muitos idosos, pessoas mais velhas no consultório.
Quais são as primeiras queixas do envelhecimento? Ai, doutor, olha, eu não sabia que envelhecer era tão difícil. Como que é esse contexto? Só pra gente começar a entender o perfil, né? Que se Deus quiser chegaremos lá, não é? Porque se a gente não chega lá é porque em algum momento não deu certo. Qual que é o perfil hoje do idoso aqui da nossa região? Então, hoje em dia, acho que todo mundo gostaria de ter a fórmula de bolo, né? Aquela coisa que a gente vai tomar e que vai ficar jovem para sempre, que vai ficar bem, e que vai se sentir bem e vai ficar bonito. E não existe isso. O que existe é você ter uma boa alimentação, uma alimentação regrada, rica em proteínas, que é o mais importante. Então, aquele idoso que chega para mim e fala: ai, doutor, eu não como carne por nada, me faz tão mal. A gente tem que tentar achar alguma saída para isso. Então, que seja feito o uso de ovo, seja feito a ingesta de qualquer tipo de carne, seja ela de peixe, frango, porco, vaca, qualquer tipo de carne, mas tem que ser ingerido. Leite, laticínios, como os queijos, eles têm que estar presentes na alimentação do idoso. Sem contar com a prática de atividade física, que a prática de atividade física é o que vai manter aquele idoso por mais tempo andando, por mais tempo saudável, por mais tempo executando suas tarefas. Quanto mais restrito, mais sedentário ele for, mais difícil vai ser quando ele for mais idoso, e vai restringindo ainda mais aquilo que ele é capaz de fazer independente. A independência, se a gente quiser mantê-la, a gente tem que investir nesses dois fatores com bastante vigor. E é o que a gente mais quer, independência, porque não é fácil também envelhecer e ficar dependendo das outras pessoas. Não que não seja o ideal, porque claro que a gente precisa de uma ajuda, assim como todas as fases da nossa vida. Ninguém nasceu sozinho e vai morrer sozinho, não é verdade? Com certeza. Mas a gente tem que tentar manter essa independência. Mas agora eu quero conversar com você. Você que busca um plano de saúde que você confia, aquele plano de saúde humanizado, que realmente te acolhe, que você não é mais nenhum número dentro da carteira de clientes desse plano de saúde. Eu estou falando do H-Saúde. Por que o H-Saúde? Eu tenho uma informação aqui que é super importante, que o H-Saúde é a união de um plano de quase 40 anos de experiência com a tradição centenária do Hospital Carlos Fernando Malzone. E na realidade, quem sou eu para falar? Eu vou deixar para vocês agora uma história que uma paciente do plano passou e eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa história. Eu tava dirigindo, saindo do banco e de repente eu já não vi mais nada. Eu fiquei aqui por 44 dias. A Guillain-Barré é uma síndrome muito rara, então poucas pessoas conhecem. Eu tinha muitos medos, mas o pior era de nunca conseguir voltar a andar. Entrar nesse quarto de novo, pra mim é uma coisa assim... é feliz, porque eu sei que aqui eu consegui a cura do meu tratamento. Essa parte, assim, de lidar com as pessoas do hospital foi maravilhosa. Quando a gente passa por uma situação como essa, o que a gente mais precisa é se sentir seguro. Hoje, eu não tenho mais a síndrome. Eu estou curada. Olha que história linda, muito bom. Então você que busca um plano, ligue para 3383-9333, 16 3383-9333. H-Saúde, seu plano, seu hospital. E a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. Fique aí. De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente conversa sobre quedas em idosos com a geriatra Laís Crossi Silva. Mas no nosso programa a gente tem um super quadro novo. Lembram que a semana passada a gente falou da importância de exercitar o nosso cérebro e aprender novos idiomas? E agora
toda semana aqui no Conexão a gente vai aprender um pouquinho de inglês, pelo menos a escutar um novo idioma com os alunos do CCAA de Matão. Vamos direto para o CCAA. Hands Up! Aprenda inglês. Apoio Cultural CCAA Matão. Man, where's Peter? You know Peter, he believes in his own funeral. Yeah, he will. Don't worry, he'll be here soon. Hey guys, ready for our test today? Kind of. All of that rules and the grammar. Oh gosh. Oh, there he is! Hey man, how are you doing? Not so good. Man, you look awful. Are you okay? I couldn't sleep last night. I've been suffering from a terrible heart line. Have you eaten something different? Maybe some food? I don't think so. Too much coffee or maybe spice food? No, my meals have been the same as usual. You should go to a doctor. Could be something serious, man. How long have you been feeling this way? Means not for so long, 2 or 3 weeks. 2 or 3 weeks, you need to go to a doctor as soon as possible. Melissa doesn't have a point. What about the pain? How can you handle it? I think you haven't been taking any medicine, right? I've been taking some medicine by myself. My neighbor suggested some that he took when he had something similar. No way, you're kidding. Peter, you know that self-medication isn't a good idea. We must have a prescription from a doctor. He knows what disease is, how to help us, and what medication we should take. Come on, man, go see a doctor and I hope you get better soon. I can give you the contact of a great one. He's awesome and has been treating my mom since she discovered that she has gastric reflux. Yes, Peter, that's the most sensible thing to do. Okay, I will. Thanks for the advice, guys. Well guys, we gotta go to class now. Sure, good luck. Hands Up! Aprenda inglês. Apoio Cultural CCAA Matão. Parabéns, alunos do CCAA. Que honra tê-los aqui. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com vocês aqui no Conexão Saúde. E agora a gente vai direto para a Clínica da Audição, aprender um pouquinho mais de saúde auditiva. Vamos para lá. Saúde Auditiva. Apoio Cultural. Clínica da Audição Araraquara. Olá pessoal, sou a Daniela Schiavon da Clínica da Audição e eu vou introduzir outras dicas esse mês, que é a nossa outra área de atuação da clínica, que é sobre a saúde do sono. E a gente vai falar um pouquinho sobre CPAP. E eu também convido para falar um pouco o Augusto, nosso outro profissional, e eu passo a palavra a ele. Bom, gente, então eu vou falar um pouquinho sobre o CPAP hoje, mas eu não consigo falar de CPAP sem antes falar de apneia do sono, né? A apneia do sono é uma condição que ficou popular de maneira recente no meio médico e está atrelada à parada respiratória durante as noites de sono. Muita gente confunde a apneia com ronco e na verdade são coisas distintas. A apneia, no sentido literal da palavra, significa sem ar, ausência de ar. Por isso mesmo que quando nós dormimos e muitas vezes acordamos com aquele sufocamento, com aquela sensação de ter dormido e não ter descansado nada, pode ser que seja um sintoma de apneia. Okay? Existem 3 tipos de apneias principais e eu vou falar um pouquinho de cada uma. O primeiro tipo é a apneia obstrutiva do sono, e aqui tem mais incidência na população. Como isso acontece, né? A apneia obstrutiva está relacionada com a obstrução das vias aéreas superiores, ou seja, a região de nariz, boca e faringe, e impede que o ar do meio externo chegue aos nossos pulmões. Então uma pessoa que tem hipertrofia de amígdala, hipertrofia da adenoide, muitas vezes uma musculatura de língua muito mole, pode ser que tenha uma apneia obstrutiva. Homens na faixa dos 40, 50 anos e as mulheres após a menopausa são pessoas muito suscetíveis a ter esse tipo de condição, né? No caso, quando uma pessoa dorme e durante 1 hora ela faz 5 paradas respiratórias, mais de 10 segundos, isso quer dizer que a pessoa já tem uma apneia. Então a apneia obstrutiva, ela pode ser corrigida sim, com alguns tipos de tratamentos, só que eu vou falar isso depois. Existe também a apneia central. A apneia central está relacionada com a falha da comunicação do sistema nervoso com os nossos pulmões. Por isso mesmo que a pessoa muitas vezes nem ronca durante a apneia central, mas ela passa também períodos sem respirar porque o corpo não manda um sinal de respiração. Muitas vezes a pessoa acorda durante a noite, durante vários momentos, microdesperta por conta da falta de oxigenação. Mas a apneia central é um sintoma grave e geralmente provém de pessoas que tiveram AVC, que estão com algum vírus no sistema nervoso.
ou que tem problemas cardiovasculares graves. Por isso que é uma apneia mais grave que a obstrutiva. E existe um terceiro tipo, que é o tipo misto. Ele é bem mais raro, mas são pessoas que têm propensão para ter uma apneia obstrutiva, eles têm dificuldade de fazer essa passagem do ar por conta do colabamento das vias aéreas superiores e também tem a falha de comunicação do sistema nervoso com o pulmão. Por isso mesmo que esses tipos de apneia eles precisam ser diagnosticados, é necessário que seja feito um exame de polissonografia, dormir numa clínica com todos os aparatos, com todos os sensores para identificar esse tipo de apneia e aí sim procurar o tratamento adequado. Por isso, se você é uma pessoa que dorme, mas parece que não descansou nada, parece que no dia seguinte está pior do que no dia anterior, e se tem muita sonolência, dorme no consultório médico, dorme logo depois do almoço sentado, muitas vezes dorme dirigindo, é necessário que você procure um médico para poder fazer esse exame. A apneia, por mais que ela seja silenciosa, alguns sintomas também podem ser o ronco. O ronco ele é um sinal de que a pessoa pode estar fazendo apneia. E também a falta de memória é um dos sintomas que acompanha ela, porque durante a noite que a gente faz toda a homeostase, todo o equilíbrio do nosso corpo hormonal. Por isso, se o seu sono não anda legal, procure um médico, procure um especialista para poder ver se você tem apneia do sono também, ok? Essa foi a dica de hoje. Saúde auditiva. Apoio cultural. Clínica da Audição Araraquara. Doutora Daniela Schiavon, doutor Augusto Ferrati, que maravilha tê-los sempre aqui no Conexão. E realmente não é só sobre a saúde auditiva não, vocês também trabalham com CPAP, com a saúde do sono, parabéns. E a gente volta aqui no nosso assunto, já que a terceira causa de mortalidade dos idosos, acima de 65 anos, são as quedas. E a gente volta e conversa sobre as quedas. Eu queria saber um pouquinho sobre quais são as principais fraturas, em que locais que a gente pode falar aqui para o nosso telespectador, doutora Laís. Então, Pri, as principais são as vertebrais, as de fêmur, húmero, temos também as de costelas. E um dado que muitas pessoas acabam achando que relatam pra gente, no nosso dia a dia, quando um ente acaba caindo e fraturando, fala, mas doutor, ele só caiu e quebrou o fêmur. Sem imaginar o quão deletério é isso, o risco e a mortalidade envolvida nesse tipo de fratura. A gente sabe que a fratura de fêmur chega a ter uma incidência de mortalidade de até 50% em um ano. Então isso é um dado muito importante para a gente. Por quê? Porque está envolvido não só o mecanismo do trauma, a fratura em si, toda a imobilidade que ele vai gerar, os traumas que o idoso vai sofrer, psicológicos e essa restrição, o risco de pneumonias, o risco de tromboembolismo, infartos, por ter sua mobilidade restrita mesmo. E quantos desses idosos vão conseguir ser reabilitados após a fratura? Então, que também tem uma incidência muito alta, que chega em torno de 50% dos idosos conseguem se reabilitar. E a outra porcentagem ficaria restrita ou dependente de algum artifício para conseguir passar a se mover. Então, alguma órtese, alguma prótese, algum andador, o que vai acabar comprometendo de certa forma a independência deles. Então, a gente pode pensar que no caso, aconteceu uma fratura. Então, a gente tem que pensar que o corpo humano realmente é um sistema. Então, aconteceu uma fratura, no caso, no fêmur, dá consequências no corpo inteiro. Com certeza. Nunca a gente vai pensar o idoso, ele não tem substrato de retaguarda, então assim, ele não vai conseguir ter o que para uma pessoa jovem, a reabilitação, passar por todos esses transtornos é fácil, para o idoso não é. Porque ele realmente não tem esse substrato de retaguarda, não tem de onde tirar o quanto o nosso corpo exige dele. Entendido. Doutora Laís, quais
Quais são as outras questões do envelhecimento que a gente pode comentar, já que a gente tem bastante tempo agora no segundo bloco? A gente falou, né, sobre o nosso tema principal, que são as quedas. Mas quais são as outras questões que a queda está em terceiro lugar? Quais são as primeiras, né, causas de mortalidade? Vamos conversar aqui como que o idoso pode se cuidar. A gente falou que não existe milagre no primeiro bloco. Sempre a alimentação, o exercício físico estão aí no topo da pirâmide das necessidades principais. Isso não só para os idosos, mas para todas as idades. O que me preocupa, porque todos os médicos, todos os profissionais da saúde que vêm até aqui, sempre a precaução, a prevenção é alimentação e exercício físico. E como é difícil colocar no nosso hábito, no nosso dia a dia, na nossa rotina, esses itens, né? Como a gente não... O que falta para a população hoje, doutora Laís, para dar uma guinada, para a gente realmente aprender que alimentação e exercício físico é tão importante assim? Então, falta esse conhecimento, ter essa noção do futuro, pensar um pouco mais no futuro, porque a gente é muito imediatista ainda, né? A gente pensa no dia de hoje, no de amanhã, mas lá no futuro, daqui anos e anos, a gente acaba não fazendo essa prospecção, e é isso que a gente precisa. Pensar que hoje eu tô fazendo, hoje eu tô me cuidando, hoje eu tô praticando atividade física, hoje eu tô me alimentando bem, para que daqui 10, 20 anos eu esteja me sentindo bem, esteja independente, conseguindo fazer minhas funções e não tendo que delegar a outras pessoas essas necessidades minhas. Com certeza. E voltando assim para as outras problemáticas, para outras questões do envelhecimento, o que a senhora encontra no consultório? No consultório a gente acaba... Senhora não, né, gente? Porque a doutora Laís é novinha, mais nova do que eu descobri aqui nos bastidores. Não dá pra chamar a doutora Laís de senhora, mas... Bem pouquinho. Ela vai ficar brava comigo. Por isso que eu já me corrigi aqui ao vivo e a cores. Não é, doutora Laís? Imagina. Não, a gente acaba vendo um pouco de tudo, tá? As demências são algo que estão sempre muito presente pra gente, tá? E que acaba tendo uma grande influência aí no cuidado, nas dificuldades do cuidador, no próprio estresse que gera para um cuidador. As quedas, elas também a gente tem que se atentar a elas, porque elas podem ser um presságio. Olha, ali vai começar, pode ser que esse paciente comece a ter algum indício de que está demenciando. Pode ser um sinal, então, as quedas? Olha! Nós temos que estar sempre atentos. Então, tem alguns sinais que a gente tem que ficar de olho nesses idosos para que a gente busque minimizar esses danos ao longo do tempo. Quais são esses sinais, doutora Laís? Aquelas pessoas que acabam tendo sua memória, por exemplo, comprometida, que está com um déficit de atenção ou que está com dificuldade de se concentrar e chega pra gente a família referindo: doutora, tá meio repetitivo, será que está começando alguma coisa? É muito menos do que o autopresumido. Aquela pessoa que chega pra gente referindo: eu estou esquecido, eu fico repetindo. Esses já não deixam a gente tão aflito, mas aqueles que negam, que falam: não, eu não tenho nada, eu não esqueço, imagina, eu faço tudo. Esses são os que mais deixam a gente com uma luzinha acesa. Quando a gente fala de memória significa o que especificamente? Só pra gente dar um exemplo. Eu sempre esqueço minha chave do carro. Eu nunca sei onde eu coloco a minha bolsa. Isso é um esquecimento, isso é uma falha da memória. Porque se for pensar, nós mais jovens, né, a gente eu não sei, eu também tenho esse problema de memória. Mas o que é preocupante quando a gente fala de memória nessa idade, né, de 60 anos para cima? Que tipo de perda é essa que é um sinal? A gente precisa fazer essa distinção. Será que é falta de atenção ou déficit de memória? Tá? Então, muitas das vezes, esses fatos que a gente acaba
esquecendo e depois lembrando de momentos depois, onde eu coloquei minha chave do carro? Deixa eu pensar. E refaz o trajeto mentalmente da onde a gente passou até lembrar onde foi deixado o objeto. Isso é mais um déficit de atenção. Então a gente tem que tentar distinguir o que é déficit de atenção, não prestou atenção, se distraiu com outras coisas, ou aquilo que realmente... Não, olha, ele não está conseguindo armazenar novas informações e isso pode ser são novas informações do passado, a pessoa lembra, mas do dia a dia o idoso não lembra. As demências, geralmente, elas vão incidir, principalmente o Alzheimer e a vascular, nesses fatos que são mais do cotidiano. Então, os fatos que se passaram anos atrás, aquelas pessoas que passaram pela vida deles, os fatos que ocorreram, eles geralmente conseguem relatar muito bem. Isso chama bastante atenção. Agora, quando a gente pensa, quem que foi em casa, o que aconteceu ontem, que você almoçou, que você jantou, e isso começa a falhar pra gente, isso é mais importante. Esquecer a comida no fogo, na hora sempre fez comida, agora esquece o fogão ligado. Sempre fez a comida da casa e agora a casa mas não tem mais o mesmo tempero. Ou eu mudei a receita e ele não conseguiu desempenhar aquela receita. Porque tudo está envolvido naquilo que ele está habituado a fazer. Quando a gente sai do comum, ele tem dificuldade de aprender novas informações, de captar isso, de armazenar esse conhecimento. E quando você fala das repetições, a pessoa fica repetitiva, é para ela guardar aquela informação, por isso que ela fica repetindo, ou porque realmente ela também esqueceu, está ligado? Ela realmente esqueceu. Então, assim, isso muitas vezes chateia quem está no mesmo ambiente. Mas eu já falei, eu não falei para a senhora que não adianta recriminar, porque eles não fazem isso na maldade, eles fazem isso porque eles não retiveram mesmo aquela informação. Aquela informação não foi retida e eles não vão ser capazes de reter. Então, criar atritos nesse cenário é muito pior, vai acabar irritando, vai acabar deixando eles mais introvertidos, mais apáticos, e isso não vai beneficiar ninguém, às vezes até mais agitado. E o que o idoso ele questiona numa consulta da relação com os seus familiares? A gente já conversou sobre a liberdade, que é sempre essa questão primordial que as pessoas buscam em qualquer idade da vida, né? Mas hoje, assim, as pessoas têm paciência umas com as outras. O que está acontecendo nas relações sociais? Muitos idosos chegam pra gente querendo ter o nosso tempinho de conversa, poder ele expor sem ser recriminado, para expor o que ele sente, o que ele vê, como ele vê o mundo dele sem ser recriminado. Então, às vezes, no momento da consulta, é a hora que ele se abre, que ele conta, que ele se sente livre. Então, às vezes a gente fala, a nossa conversa muitas vezes tem muito mais valor do que o que a gente acaba prescrevendo, o que a gente acaba tendo mesmo de mais concreto. Mas esse bate-papo, essa interação, ele se sentir acolhido, se sentir importante, isso faz toda a diferença para eles. Com certeza. A gente falou aqui de alguns sinais que até as quedas, né, começam a ser sinais de que algo não está indo bem, até pela atenção do idoso, tudo. Qual que é a importância do apoio familiar nessa faixa etária? Não, o apoio familiar, ele está envolvido em tudo. Ele é o que vai manter esse idoso aí por mais tempo possível. O ativo. Então a gente tem que pensar que a família, ela tá ali para assessorar mesmo. Ela tá ali para complementar. Então, fazer aquele idoso se sentir importante, se sentir parte. Não é fragilizar, não é deixar ele de vítima, de coitado. Não, é tentar integrar esse idoso nas funções do dia a dia. Então, se hoje eu tô lavando uma louça, pedir para ele auxiliar. Olha, enxuga a louça, guarda. Isso vai fazer ele manter sua atenção,
ter um processo de execução na sua cabeça que ele tem que planejar e executar, isso tudo é importante, é um treinamento cognitivo mesmo. Com certeza, até para prevenção das demências, que no caso do nosso tema principal, que a gente nem entrou, né, com profundidade da questão das demências, que a gente pode até marcar um novo programa para falar especificamente disso, mas além da alimentação, do exercício físico, o idoso ou qualquer idade precisa desenvolver sempre, né, precisa trabalhar sempre o cérebro, na verdade, para conseguir deixar sempre ativo, não é isso? E o que ele pode fazer? Essa história de ler bastante? Ler, fazer palavras cruzadas. Isso é um treinamento cognitivo mesmo. Tentar fazer joguinhos de memória. Isso é importante para eles. Fazer aqueles joguinhos de atenção, as cruzadinhas, que tem que achar as palavrinhas. Isso é importante, porque a gente está treinando as funções dele, a linguagem, a execução, o planejamento, a memória, tá tudo envolvido. Isso Quanto mais ele aprende, mais ele desenvolve, mais ele consegue. Isso, porque não adianta só ele manter naquilo que ele sempre fez, porque ele faz aquilo por repetição. Quando a gente tem que tirar ele... E é bom mudar, então, a história. Eu faço sempre palavra cruzada. Isso. Tem que mudar o exercício. Muda, sempre tenta ser mais dinâmico possível. Evitar que se faça algo por repetição. Olha que dica importante, porque eu vejo muitas senhoras, muitos senhores na palavra cruzada, nesse tipo de exercício, para memória mesmo, para prevenir, né, qualquer tipo de demência, mas precisa trocar o exercício, precisa aprender algo novo. A questão é o aprendizado, não é a repetição daquele exercício. A gente está estimulando a mente sempre, estimulando sempre. A gente está tentando armazenar o máximo de informações possível, seja lá qual idade for. Doutora Laís, conta pra gente um pouquinho da clínica Invita Saúde, que fica na cidade de Matão, que você atende pela clínica Invita Saúde. De que dia? Tem algum dia específico? Eu atendo lá toda quinta-feira à tarde, então os horários estão mais disponíveis. Estamos lá com uma equipe cheia de multiprofissional, de várias áreas. O que eu achei interessante da clínica Invita Saúde é que são várias especialidades médicas. Então a pessoa pode se encontrar lá na clínica Invita Saúde, o preço é extremamente acessível, né? Uma clínica que não recebe nenhum tipo de plano de saúde, mas também é uma clínica acessível. É particular, acontece na hora as consultas, o que eu acho bem dinâmico hoje. A gente precisa, né, de agilidade também. Um ambiente bem gostoso, acolhedor, bonito. Você vai se sentir bem estando lá com a gente. É isso mesmo. Olha, você pode ligar lá na clínica Invita Saúde. O telefone e o WhatsApp da clínica tá aqui na faixinha para vocês. Ela fica na 28 de agosto, em Matão, mas você também atende aqui em Araraquara, é isso, doutora Laís? Atendo aqui no Centro Cardiovascular e Torácico, na Napoleão Salmidei também. Na Napoleão Salmidei, perfeito. Doutora Laís, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Conexão Saúde. Volte sempre, foi muito bom conversar sobre esse assunto importantíssimo. Obrigada. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta com o bloco das delícias do Cozinha Saudável. O que será que a NutriChef Carla Pires aprontou pra gente hoje? A receita está deliciosa. Fique aí que a gente já volta. De volta ao Conexão Saúde, a gente volta direto para o nosso terceiro bloco, que também é muito especial porque a gente faz aquela receitinha saudável, saborosa e funcional, porque a NutriChef Carla Pires está com a gente nesse Cozinha Saudável, mas quando a gente lembra de sabor, a gente lembra do suco de laranja Life,
que é classificado na categoria suco integral. O que quer dizer suco integral? Não contém adição de açúcar, de água, enfim, é um suco in natura. E ele tem em embalagens de 1 litro, 2 litros, 5 litros, 300 ml e até 200 ml. Todo o sabor da fruta está aqui. Viva o sabor, viva a Life! E a gente vai direto lá para o nosso bloco, debaixo daquela árvore linda do Mondrian Ambiente, com a NutriChef Carla Pires. Vamos lá! Cozinha Saudável. E começa mais um Cozinha Saudável no ar. E eu estou aqui com ela, NutriChef Carla Pires. E a gente sempre muitíssimo animada para fazer esse super quadro que a gente aprende só comidinhas, receitinhas deliciosas, saudáveis. E olha, hoje nós vamos aumentar mais um adjetivo aí. E exóticas. Gente, exóticas, gosto assim, né? Fala, se for pra ser normal, nem venho, não é? Se for pra ser normal, nem venho. Tem que ser diferente, fazer o povo descobrir novos sabores. Essa é a ideia. Essa é a missão da NutriChef Carla Pires. E a gente fará qual receita exótica? Pri, a gente já falou um pouco em alguns programas sobre as punks, lembra? As plantas alimentícias não convencionais. Só que a gente não tinha feito nada com elas ainda. É punk, P de plantas alimentícias não convencionais. Isso, não tem o S, tá? E hoje eu falo que eu tenho duas que são as minhas prediletas. Então a receita de hoje eu trouxe a que eu mais amo. Olha que coisinha mais linda. Ai, gente, essa Carla. Nossa, gente, tem um... Ó, parece um pelinho. Sabe como ela é popularmente conhecida? Como orelha de coelho. Nós vamos comer punks, Vocês vão comer isso. Ai, gente, me ajuda agora. Calma que assim não dá muita coragem. Essa aqui é o famoso peixinho da horta, ou lambari da horta. Por que a gente chama de orelha de coelho, ou peixinho da horta, ou lambari da horta? Orelha de coelho por conta do pelinho que ela tem e parece, macio. Né? Isso, a sensação de estar alisando a orelhinha de um coelhinho. Mas por que peixinho da horta? É aí que vem a nossa receita. Gente, um parêntese. A hora que ela falou que a gente ia fritar um peixinho, eu realmente estava esperando comer um peixinho frito. Mas você vai comer um peixinho frito, só que vegano. Então, essa folhinha, depois de empanada e frita, eu já fiz o teste. Se você não falar pra pessoa o que ela vai experimentar, venta os olhos e fala, morde, ela vai te falar, tô comendo peixe frito. Ela tem gostinho de peixe. Gente, Carla Pires, eu já vou te dar 10 corações agora, nem precisa terminar o quadro. E Pri, assim, eu falo, ela não é uma punk muito fácil de encontrar, pelo menos aqui em Araraquara. Então, assim, quem tiver vontade de assistir o quadro, tiver com muita vontade de experimentar, vou deixar aqui o contato, eu falo que eu compro da Milena, é a Milena Bacarin, ela faz uma cesta orgânica, agroecológica, sensacional, e a gente só tem peixinho na época de peixinho, mas ela tem outras punks, Taioba, Ora Pronobis. Gente, a cesta orgânica chega na sua casa, então ela manda o que tem na semana, de acordo com a safra, você escolhe e ela leva a cesta na sua casa. Esse peixinho chegou ontem, fresquinho pra gente fazer aqui. Esse peixinho. Tá? Peixinho da horta. E as coisas dela são sensacionais. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma massinha pra empanar, vegana, então não vai ovo, tá? Então o que a gente vai usar? 1/4 de xícara de fubá, se for orgânico, melhor, tá? 1/4 de xícara ou de farinha integral ou de farinha de aveia, tá? Aqui eu usei a farinha integral também orgânica, de preferência. Como a gente não vai usar o ovo, que a gente quer fazer uma receita vegana, nós vamos colocar no lugar do ovo 1 colher de sopa de amido de milho, tá? Mistura tudo. Só para dar uma... Eu tenho muito orgulho de ter conhecido você, NutriChef Carla Pires. Acha, Pri? Parabéns, viu? Agradeço. Eu já vou ligar o óleo para esquentando. A oportunidade de mostrar um pouquinho daquilo que eu trabalho, que eu acredito. Eu falo que é da comida de verdade, do menos é mais, né? De comer como os nossos antepassados comiam e eram felizes e saudáveis, né? Então, desembalar menos e cozinhar mais. Essa é a nossa missão de quem trabalha com comidas de verdade, saudável. Um dia eu chego lá. Pri, antes de colocar água gelada e suco de limão, eu vou colocar uma colherinha de sal na massinha.
um pouquinho da cúrcuma em pó. Lembra que a gente comentou dela natural e orgânica? Olha aqui, ó, como é a cúrcuma. Esse é o açafrão da terra, a cúrcuma, in natura. Lá da cestinha orgânica da Milena também, ela tem o açafrão. Então, ou a gente pode ralar, mas aí como a gente quer uma receitinha mais homogênea, eu vou usar em pó. Mas para você saborizar o arroz, usar na massa de uma torta ou fazer um cookie, com certeza vale a pena usar a orgânica in natura. Vamos colocar um pouquinho de cúrcuma para deixar essa massinha com uma corzinha mais bonitinha. Um pouquinho de pimenta do reino. O nosso peixinho aqui está aguardando ansiosamente. Para ser degustado, provado, experimentado. Um pouquinho de pimenta do reino. Os meninos aqui todos achando que iam comer um peixinho frito. Passa Carla, como assim? Peixe? A Carla vai fazer um peixe normal, um peixe frito. Frito ainda? Lembrar, né, que vamos pensar em usar um óleo de milho ou um óleo de girassol, que são os mais saudáveis. Deixar aí canola de lado e nem o de soja. Vamos para os mais saudáveis. Agora a gente vai colocar 2 colheres de sopa de suco de limão. Tá. E a água gelada a gente vai acrescentando aos poucos para perceber a consistência que a gente quer da massinha, tá? Que a gente vai empanar esse peixinho aqui. Gente, que coisa boa aprender até a massinha vegana, né? Vegana, sem ovos. Que a gente tá aprendendo sem ovos. Hoje aqui no Cozinha Saudável para vocês entenderem como que é esse universo do vegano. Porque é muito comentado e às vezes a gente também não vive essa realidade ainda, né, Carla? Não. E cada vez mais surgem novidades. Sim. E a gente vai incorporar no nosso dia a dia essas receitas veganas. A ideia é essa, Pri. Poder melhorar a qualidade de vida, pensar, eu falo que existe um movimento que é muito forte hoje no Brasil, que é a segunda sem carne. Então, mesmo você que não é vegetariano, não é vegano, a gente adere ao movimento e pensa que a gente pode ficar um dia da semana sem comer nem carne, nenhum produto de origem animal. Então, nem ovos, nem leite, nem queijos. Aí essas receitas são coringa para você poder comer bem, né? Diversificar a alimentação e experimentar novos sabores. Ó, a consistência da massinha, perfeita, tá? Aí a gente vai fazer o quê? Vai pegar o peixinho. Vai pegar o peixinho. Vai pegar o peixinho da horta. Peixinho. Eu nunca vi um peixinho tão fofinho, tão macio. É só e o mais importante, esse peixinho não tem ossos, não tem espinha, não tem nada. Podia até colocar um pouquinho mais de água, mas assim já tá bom, só para dar um gostinho. Deixa eu ver se o óleo tá quente. Ou se tá. Gente, que facilidade, Carla Pires. Aí a gente só... E aí assim, né, eu falo que vai do gosto de quem tiver em casa. Você pode fazer a massinha com fubá, pode fazer só com farinha de aveia. O importante é dar um gostinho nela. E aí você serve acompanhado. Eu fiz aquela nossa maionese de abacate, que também é vegana, né? Que é saudável, que é saborosa. Olha que delícia, eu já fiquei com vontade agora. Aqui a gente pode até depois colocar um pouquinho mais de água, deixar a massinha um pouco mais fina. No começo, quando eu vi o peixinho, não senti vontade, mas agora, com essa massinha, fritinho, sentindo esse cheirinho de fritura, porque ninguém é de ferro, né, gente? E eu falo, gente, a fritura faz, de vez em quando, né, não. A gente faz bonitinha, faz mais sequinha, né? Pensa num aperitivo mais saudável pro seu final de semana, né? Ao invés de comer salgadinho de pacote. Amei essa receita, Carla Pires. Achei muito, muito criativa. A ideia é a gente... E diferenciada. Mudar um pouquinho aquilo que sair do tradicional, né? Experimentar novos sabores. Sempre. E se você quer entender desse universo vegano, você entre no @quemamacozinha no Instagram. É o Instagram da NutriChef Carla Pires.
Quer uma consultoria, uma reunião, uma dica diferente? Ligue para a NutriChef Carla hoje, Pires. Pri, o que eu tenho recebido bastante são pessoas que querem implantar um cardápio vegano no restaurante. Seja pizzaria, seja um restaurante tradicional de comida que serve o nosso PF, mas por que não um PF vegano, né? Então a ideia é essa. A gente sabe, né, que hoje o mercado, as pessoas buscam... A busca é grande, é bem grande. Esse tipo de refeição vegana. Gente, olha que fácil, que rápido, Nutri. Aí a gente só tira para dar uma leve escorridinha no óleo. Experimentar. Eu estou muito ansiosa. Adoro, eu sou curiosa demais. Eu falo que a vida é tão curta pra gente comer sempre a mesma coisa, não é? A gente tem que se permitir experimentar novos sabores, abrir a cabeça, porque às vezes a pessoa fala, gente, mas uma folha, né? Mas vamos pensar o que dá pra fazer com essa folha, né? Isso é uma das receitas que a gente faz com o peixinho, existem várias. Então essa mistura da casquinha com o suquinho de limão fica sensacional. Só vou deixar um minutinho, porque senão você vai queimar a boca. Vou queimar a boca? Vai. A gente tem poucos minutos aqui para finalizar o nosso quadro. Montar rapidinho aqui, ó, aí você já experimenta. Tá. E o que seria esse... A maionese de abacate? Ah, a maionese, você já tinha falado, fizemos, é verdade. Então a maionese pode ser o abacate normal ou o avocado, que a gente vai bater com o azeite, limão, mostarda Dijon, sal e pimenta. Simples assim. Delícia! Aí você monta um pratinho bonito assim, ó. Quero ver quem resiste. NutriChef Carla Pires, que graça, que capricho. Fica Além bonitinho. de tudo, ela é caprichosa, a gente sabe disso faz tempo. Eu falo, e qual será que eu vou experimentar, se quiser pegar o menorzinho que vai ficar mais crocante, acho que vai esfriar primeiro. Gente, eu não tô acreditando. Tem ou não tem gosto de peixe? Inacreditável, Carla. Eu falo, as pessoas me olham assim, você tem certeza que isso aí vai parecer peixe? Vai parecer peixe. Carla Pires, parabéns. Falo que é a natureza nos presenteando. Gente, com novos façam sabores. em casa, vocês vão se impressionar com essa receita da NutriChef Carla Pires. Simples, prática, saborosa. Pensa aí num snack para comer num domingão, receber uma visita, uma cervejinha puro malte, acompanha o peixinho. Olha o que aconteceu aqui que eu preciso mostrar para vocês. A gente tá no Mondrian, nesse local lá, ó, mais maravilhoso, nesse restaurante, nesse café, que é delicioso, Mondrian Ambiente, e a gente faz questão de gravar debaixo dessa árvore da natureza. A gente recebe, ó, além de ouvir os passarinhos, esse canto maravilhoso, começa a cair a natureza. Ai, que delícia! Eles todos preocupados, a gente adorando gravar aqui de baixo e receber essas alegrias. E eu vou aqui comer o meu peixinho. A gente volta pro estúdio. Carla Pires. 10 corações? 10 corações pra ela. E a gente volta agora pro estúdio do Conexão Saúde. Gostou? Cozinha Saudável. NutriChef Carla Pires, você é da pá virada. Olha, a primeira vez que eu como uma punk, olha que chique, esse peixinho frito aí, super vegetariano, super natureba, arrasou, parabéns pra você, 5, 10, 15, 20 coraçõezinhos, estrelinhas, tudo de bom. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, sempre no Conexão Saúde. E a gente vai ficando por aqui, mas antes eu gostaria de agradecer a Elo Boutique, que sempre me veste em todos os programas. Elo, Rose, Cris, muitíssimo obrigada por sempre me atenderem tão bem e com muito carinho. Além do meu cabelo, que eu agradeço também a Cidinha da New Look. Cidinha, Fabiola, Vitor, um super beijo para vocês também, muitíssimo obrigada. A gente fica por aqui até quarta-feira que vem. Um super beijo para vocês também. Conexão Saúde. Apoio Cultural
Suculife, laranja da fazenda. H-Saúde, seu plano, seu hospital. Clínica da Audição, comprometimento na reabilitação auditiva.